Graça e paz a todos. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez, nesse tempo que o Senhor tem proporcionado a nós. Tenho convicção que esse tempo o Senhor separou, planejou, sonhou para que nós pudéssemos estar juntos nessa dificuldade que temos vivenciado com essa pandemia. Temos convicção que o Senhor separou esse momento para nós. E que bom que você tenha aceitado esse convite, meu querido. Que bom que você está comigo. Que nós estamos juntos nessa caminhada. Hoje, por exemplo, estava vendo uma reportagem que tem várias lives, né? Além das lives dos nossos colegas pastores, das nossas igrejas, que tem sido bênção. Destaco vários, já mencionei aqui inclusive vários colegas pastores, várias igrejas têm ministrado palavras abençoadas, que de fato têm ministrado profundamente, especialmente ao meu coração. Eu tenho certeza que se nós assistirmos, nós vamos ser edificados. Além disso, também infelizmente tem as lives aí do mundo, né, dos cantores do mundo aí, que se despertaram para isso também, isso que eu estava falando da reportagem. Hoje, por exemplo, tem várias lives acontecendo de cantores com tudo e quanto é tipo de ritmo diferente, a gosto do freguês, como diria o outro, né? Mas você escolheu estar aqui, né? Tenho absoluta certeza que neste momento Deus contemplou a sinceridade do nosso coração. Deus está contemplando a sinceridade do seu coração. Deus está vendo que você está com um propósito fiel e verdadeiro de servir a Ele, de buscar a Ele, de estar na presença dEle. Você está escolhendo, é uma escolha que você está fazendo para estar aqui conosco. E com certeza Deus está contemplando a sinceridade do seu coração. Amém, queridos? A palavra do Senhor no livro, no Salmo 19, para iniciarmos a nossa conversa, vamos ler Salmo 19, do 7 ao 10, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, queridos? É por causa dessa doçura da palavra do Senhor. É por causa desse valor inestimável da palavra do Senhor, mais valoroso, como o texto diz aqui, vale mais desejável do que o ouro. É por causa disso que nós estamos aqui, para compartilhar a palavra do Senhor, para anunciar as boas novas que estão contidas nas Sagradas Escrituras, porque cremos que dessa forma vamos conseguir suportar firmes essa caminhada difícil que temos enfrentado nesses dias. Fechemos nossos olhos, vamos ter um momento de oração. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, por estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Neste espaço, Senhor Deus, um espaço, Senhor Deus, diferente daqueles que normalmente estávamos acostumados a nos reunir. Mas o Senhor possibilitou que nós estivéssemos reunidos desta forma. Então nós Te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel, tem sido zeloso, tem sido maravilhoso para conosco. E agora, Senhor Deus, quando estaremos tendo mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra ministrada, Senhor, nós clamamos a Ti. Dai-nos um coração ensinável, Senhor. Dai-nos um coração tratável, Deus. Dai-nos um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra. Inspira-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Motiva-nos, Senhor Deus, por meio desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
antes de lermos a palavra que o Senhor separou para nós nesta noite, gostaria de lembrar mais uma vez do propósito que nós estamos aqui. Que não é mais um vídeo, né? Aqui não é mais uma atração artística para que você possa estar ocupando o seu tempo nessas dificuldades que temos enfrentado. Aqui é um culto. Escolhemos estar aqui porque nós queremos cultuar o Senhor, porque nós queremos adorar o Senhor, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós queremos clamar ao Senhor, expor ao nosso Deus as nossas necessidades, os problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Por isso estamos aqui. Então eu quero convidar a você, querido, mais uma vez, a encarar esse momento desta forma. Estamos num culto. Convide a sua família, convide as pessoas que moram aí, que estão com você na sua casa, estejam ao redor aí do celular, do computador, do instrumento que você está aí vendo essa mensagem, e participe dessa forma, um culto. Deus estará falando ao nosso coração neste momento. Amém? A palavra que se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém, queridos? É algo muito importante que nós venhamos entender o propósito que o Senhor tem para nos trazer essa palavra nesta noite. Estamos dentro das nossas casas, estamos convivendo como nunca com os nossos familiares. Por isso o Senhor está nos dizendo algo precioso para nós. É com essa perspectiva que Deus quer nos falar nesta noite, né? Entendendo primeiramente aqui o contexto. O profeta Ageu profetizou num tempo que nós chamamos de pós-exílio babilônico. Aqui o ano é mais ou menos, Ageu tinha a facilidade de identificar de uma forma mais clara o ano, né? o momento exato que ele estava vivendo e ministrando. Então é possível identificar mais claramente. O ano aqui é o 520 anos antes de Cristo, né? O povo havia já voltado do exílio babilônico. Por isso que nós estamos dizendo, é um período pós-exílio babilônico. O povo já tinha voltado do exílio babilônico, tinha estado lá, tinha sofrido, tinha experimentado a cultura diferente da Babilônia e tudo mais, e tinham voltado. Mas já tinha um tempinho já que esse povo tinha voltado. Já havia 18 anos. Entre 18 e 17 anos. Normalmente os estudiosos dizem que foi lá pelo ano 538 que que houve o edito para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. E eles voltaram, então, em mais ou menos 18 anos já havia se passado. 18 anos já havia se passado. E eles voltaram empolgados, animados com a sua terra, voltar à reconstrução, as suas coisas, a sua casa, né? E fizeram isso. E fizeram com uma disposição muito grande. O texto diz o seguinte, o versículo 4: é tempo de habitardes vós em casas apaineladas. Ou seja, as pessoas que voltaram da Babilônia, talvez inclusive relembrando do tempo que eles estavam na Babilônia, e os estudiosos dizem que lá na Babilônia haviam grandes construções, casas muito bem feitas, mansões muito grandes,
As pessoas talvez que voltaram a Babilônia para Jerusalém, na reconstrução das suas casas, tinham um padrão Babilônia, podemos dizer assim, para a construção das casas. Casas apaineladas, casas grandes, né? Casas espaçosas e tudo mais. Casas onde eles pudessem morar com tranquilidade. Assim eles voltaram e assim eles estavam vivendo, já havia 18 anos. Ocorre, queridos, que durante esses 18 anos, o povo se preocupou tanto com as suas próprias coisas, com a sua casa, com aquilo que diz respeito somente ao seu próprio umbigo, e se esqueceram de Deus. Especificamente, se esqueceram da casa de Deus. Por isso que Deus aqui estava dizendo, aqui no versículo 4, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas, porque assim estava. A casa do povo que tinha voltado do exílio estava lá muito bem, coisas muito boas. Casas padrão Babilônia, poderíamos dizer assim, apaineladas. No entanto, lá o templo estava em ruínas. A casa de Deus, entre aspas, poderíamos dizer, estava em ruínas. E é nesse contexto que Deus vem e fala para esse povo no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Amém, queridos? Considerar o nosso passado. Quer dizer para aquele povo especialmente. Aliás, duas vezes, versículo 5 também, o Senhor usa esse mesmo termo, usando o profeta 5. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Depois do versículo 7, ele repete a mesma fórmula, considerai o vosso passado. E era importantíssimo que aquele povo tinha clareza, voltasse-se aos olhos para o passado. Porque no passado eles deveriam lembrar, primeiro, das bênçãos que eles tinham recebido do Senhor. E grandes bênçãos. Eram descendência de Abraão, com promessas preciosas. E Deus os havia honrado, e Deus havia cumprido essas promessas ao longo da história. Proteção, cuidado, zelo, provisão, vitórias, conquistas, bênçãos em cima de bênçãos, bênçãos sobre bênçãos. Era necessário lembrar, considerar o vosso passado e lembrar de todas as conquistas, de todas as bênçãos, de tudo de bom que Deus já tinha feito com aquele povo. Considerem o vosso passado. Isso dizendo para eles, isso dizendo para nós. Consideremos o nosso passado. Olhemos para o nosso passado e vejamos como que o Senhor tem nos sustentado, como que o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem nos livrado de todo mal. Olhemos o nosso passado e vamos ver quem nós éramos antes e como nós estamos hoje. Isso no que diz respeito à nossa vida espiritual, mas também à material. Isso no que diz respeito a relacionamentos e tudo mais. Consideremos o nosso passado e nós vamos ver como nós temos que ser agradecidos a Deus. Como que nós temos que louvar o nome do Senhor. Como que tem que brotar em nós constantemente um sentimento de gratidão profunda e verdadeira. Porque o nosso Deus tem cuidado de nós desde sempre, desde o ventre da nossa mãe, com um amor incomparável e incondicional. Amém, queridos? Considerem o vosso passado, para lembrar das bênçãos, mas também para lembrar dos nossos erros, que é importante. Nós devemos olhar o nosso passado e perceber onde nós erramos, para que nós não possamos errar mais. Talvez esse também seja o sentido importantíssimo daquele povo, que Deus estava falando com aquele povo. Que precisavam olhar para o passado e perceber que não podiam repetir os mesmos erros. Que Deus levantava profetas, homens de Deus, para poder falar que eles estavam errados, que eles precisavam mudar, e eles não mudavam.
continuavam da mesma forma, fazendo coisas erradas, se afastando do propósito de Deus, vivendo uma vida de iniquidade. Mesmo Deus levantando profetas, mesmo Deus avisando, eles continuavam nas mesmas práticas erradas. E não podiam repetir o mesmo erro. Era necessário considerar o passado. E um desses erros é exatamente esse. Esqueceram de Deus. Esqueceram do propósito de Deus. Esqueceram das promessas de Deus. Esqueceram da aliança que existia entre eles e o próprio Deus. Isso também serve para nós, queridos. Consideremos o nosso passado também, para que os erros que nós cometemos no passado não repitamos nesse tempo que nós estamos vivendo. As situações que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, os problemas que nós vivemos, muitas vezes eram fruto das nossas escolhas erradas, fruto daquilo que nós fazíamos, que nós escolhemos, que eram decisões equivocadas, contrárias ao propósito de Deus para a nossa vida. E nós precisamos rever o nosso passado, um olhar crítico, um olhar de autocrítica para o nosso passado, vai nos revelar que os sofrimentos, as lágrimas, as dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes, são frutos exatamente dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa falta de percepção do propósito de Deus, da nossa insensibilidade com relação àquilo que Deus queria para nós. E aí chegamos neste ponto, esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades, tempo de revisar os nossos valores, tempo de rever aquilo que o Senhor, os nossos relacionamentos. Consideremos o nosso passado. E é exatamente neste contexto de considerar o passado é que Deus fala com aquele povo aí no versículo 8. Considere, e se vocês considerarem o passado corretamente, vocês vão fazer aquilo que o Senhor, aquilo que eu estou dizendo para vocês. Isso Deus falando para aquele povo. Subir ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Amém? No caso daquele povo, especificamente era a casa de Deus. Porque não era possível as casas apaneladas, padrão Babilônia, que eles estavam vivendo, e o templo em ruínas. Não era possível que eles continuassem daquela forma. Era uma ofensa a Deus. Era uma prova da infidelidade, da falta de amor, da falta de visão do reino de Deus. Eles estarem só preocupados com as suas próprias casas, esquecendo da casa de Deus, que era o templo. Não era possível continuar daquela forma. Por isso, o Senhor disse àquele povo: subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a minha casa. Não quero mais que a minha casa fique desta forma. Não aceito mais a minha casa em ruínas, enquanto vocês estão morando dessa forma, com tranquilidade. Lembrem, considerem o vosso passado. Se vocês chegaram até aqui, foi porque eu os trouxe até aqui. Eu que os ajudei. Deus falando para aquele povo. Considerem o vosso passado. E se vocês considerem o passado de uma forma realista, vocês vão subir ao monte. Vocês vão trazer madeiras e vão edificar a minha casa. Amém? Isso Deus falando para aquele povo. Agora, queridos, vamos entender melhor essa realidade para as nossas vidas também. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, se formos olhar para o nosso tempo, especificamente no caso de Goiabeiras, não é o tempo mais lindo do mundo, mas consegue nos atender perfeitamente, né? Consegue nos atender. Sonhamos com ar-condicionado, sonhamos com aquele templo maior, profetizamos isso, né? Queremos algo melhor, mais confortável para os nossos cultos do nosso templo. Nós queremos isso, isso vai acontecer em nome de Jesus. Também para a nossa congregação de Jardim Carapinho. E vocês, meus queridos, que estão me ouvindo de outras igrejas,
também o templo das suas igrejas. Com certeza, o que de melhor vocês sonharem, planejarem, executarem para o templo de vocês, para o templo onde vocês reúnem nas suas igrejas, é bênção, é coisa maravilhosa. Mas vamos tentar entender melhor. O propósito de Deus nessa palavra, nesta noite, é fazer uma releitura dessa casa aí, que para aquele povo era o templo, mas para nós, no contexto que estamos vivendo, especificamente nesse tempo que nós estamos vivendo, que não podemos naturalmente, normalmente nos reunir no templo. Então, de que casa é essa que Deus está nos falando? Então, de que casa é essa que nós precisamos edificar? E aí nós vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Usou o apóstolo Paulo para dizer: não sabeis vós que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Precisamos entender que, acima de tudo, Deus hoje não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O nosso Deus habita em nós. Então essa casa, que para aquele povo lá no pós-exílio significava um templo físico de paredes e tudo mais, já para nós assume um outro significado. Essa casa somos nós. Essa casa é o nosso coração, é o meu coração, é o seu coração, querido. É a sua vida espiritual. Amém? E por isso, sim, o Senhor está nos dizendo: aproveitemos esse tempo que estamos vivendo para edificar a nossa casa. Consideremos o nosso passado. Vejamos onde nós erramos e que não repitamos os mesmos erros. Vejamos as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida e que vale a pena edificar essa casa espiritual em nós, porque nós somos hoje a casa de Deus. Nós somos hoje os tabernáculos vivos de Deus. Mas para que isso seja real, nós vamos edificar. E para edificar, aqui tem uma dica. Quando o versículo inicia, o versículo 8 dizendo: subam ao monte. Amém? No caso lá daquele povo, era para subir o monte para pegar madeira, né? Para edificar a casa, porque a madeira era um insumo importante para a edificação do templo. Mas para nós, queridos, esse subir ao monte aí tem um significado a mais, tem um significado diferente, porque olhando para o ministério de Jesus, por exemplo, em vários momentos Jesus subiu ao monte, mas com um propósito diferente, propósito de orar, de ter comunhão com o Pai, de ter esse tempo maior com o Pai, de oração, de busca, de quebrantamento. Para edificarmos a casa, nós precisamos também subir o monte, queridos, e termos esse tempo intenso, profundo de oração. Vamos subir ao monte. Ocorre que o nosso monte não é aquele como de Jesus, ou como esses que nós muitas vezes, quando em outros momentos subimos também. Marislene falou lá em Pitanga que tem um monte lá, né? Nós já fomos um monte ali, perto ali do que o Vinícius levou os homens ali, né? Nós já fomos também, mas não dá para ir no monte. Então, como é possível ir no monte dentro de casa, pastor? É possível, porque Jesus disse lá no Sermão do Monte: quando você for orar, vá para o seu quarto, e lá no seu secreto Deus vai te ouvir. O que isso significa, querido?
é que esse monte para nós é a nossa vida com Deus de oração. E podemos experimentar algo novo. Eu creio nisso. Podemos experimentar algo novo, experiências profundas com Deus a partir dessa busca verdadeira, com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Podemos experimentar algo grande, novo, vindo de Deus. Subindo ao monte dentro da nossa casa, orando, clamando, buscando ao Senhor, porque nós precisamos edificar essa casa do Senhor. Não é possível que nós venhamos só ficar preocupados com a gente mesmo. E neste caso, nossas casas apaineladas, porque às vezes nos preocupamos muito com o nosso físico, não é verdade? Às vezes vamos em academia, fazemos caminhada e estamos com a nossa saúde absolutamente em dia, principalmente nesse tempo, preocupado com isso. Não tem problema, vamos nos preocupar sim. Não tem problema, temos uma casa bonita. Mas não pode ser só isso. Ou às vezes nos preocupamos muito com a nossa aparência ou com as nossas finanças, com os nossos recursos. E aí trabalhamos e cansamos de trabalhar e trabalhamos mais. Estamos preocupados porque não conseguimos trabalhar mais, porque queremos ganhar mais dinheiro, porque precisamos mais dinheiro, porque queremos viajar, queremos fazer um monte de coisa. Parece que eu estou pregando no templo hoje, né, querido? Parece que eu estou lá no púlpito pregando. Falta bater no púlpito lá de madeira, mas aqui é a mesa de vidro, eu não posso bater, né? Mas não é só isso, não pode ser só isso. Isso, se for só isso, vai ser casas apaineladas. E o que Deus está nos falando hoje, nós temos que aproveitar esse tempo de reclusão para edificar a nossa casa, edificar a nossa vida espiritual, renovar a nossa vida espiritual, renovar a nossa comunhão com Deus, renovar a nossa vida com a postura firme de estar no altar, servindo Ele de verdade, um compromisso sincero e verdadeiro com o reino de Deus. Querido, receba essa palavra no seu coração, uma palavra revelada de Deus aos nossos corações nesta noite. Essa casa, para nós, é o templo. E considerando o nosso passado, nós vamos é o templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos. E considerando o nosso passado, nós vamos entender, é tempo de nós subirmos ao monte. É tempo de edificarmos essa casa. Deus está nos dando este tempo. Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está nos fazendo entender esse tempo. Porque se não fazermos isso, olha o que o Senhor falou com aquele povo. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, Deus pesou a mão na vida daquele povo, porque exatamente eles estavam mais preocupados consigo mesmo, esquecendo da casa do Senhor. Que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça com a sua vida, que isso não aconteça com a sua família, que você seja próspero, seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Para que isso aconteça, querido, é uma chave, é uma revelação de Deus. Suba ao monte, edifique esta casa, busque Deus com quebrantamento, com profundidade, com intensidade. Isso vai mudar para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Aproveitemos esse tempo. Para terminar, o versículo 14 diz o seguinte, já mais no final: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Amém? Ou seja,
Deus levantou lá Zorobabel, Deus levantou Josué, homens, os líderes lá, e movimentou aquele povo, e aquele povo voltou à construção do templo, né? E depois a gente for olhar o capítulo 2, nós vamos ver que o templo foi construído, né? Mas assim Deus espera também que nós venhamos reagir a essa palavra. Edifiquemos a casa do Senhor em nós, busquemos Deus de verdade. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Esse primeiro momento de oração, vamos estar respondendo ao Senhor essa palavra. Responda ao Senhor essa palavra, querido. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua resposta, mediante essa palavra que Ele trouxe ao seu coração. Amém? Eu vou estar orando aqui. Eu quero convidar a você, onde você estiver aí na sua casa, ore também. Responda ao Senhor essa palavra em nome de Jesus. Pai de amor, nós louvamos a Ti por essa palavra linda que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor contemple a sinceridade do nosso coração. Se formos considerar o nosso passado, nós vamos reconhecer, Senhor Deus, que todas as bênçãos, que todas as coisas boas que já aconteceu conosco é fruto do Teu amor, fruto da Tua graça, da Tua misericórdia abundante sobre nós. Oh, Senhor Deus, mesmo nós não merecendo, porque não somos merecedores, ainda assim, Pai, o Senhor derramou sobre nós bênçãos sem medida. Reconhecemos isso, Senhor Deus. Também reconhecemos, Senhor Deus, considerando o nosso passado, é que muitas vezes as nossas falhas, Senhor Deus, foram produzidas, as nossas falhas trouxeram consequências de sofrimento, de lágrimas, de dor. Por isso, Pai, nós aqui reconhecemos, pedimos perdão mais uma vez, considerando o nosso passado, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, respondendo essa palavra, dizer, queremos edificar a Tua casa em nós. Porque se nós somos a morada do Teu Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, nós somos o tabernáculo do Senhor. Senhor, essa casa tem que estar linda. Essa casa tem que estar muito melhor do que a nossa casa física. Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, Pai, a subir neste monte, nos dê coragem, nos dê disposição a subir nesse monte, a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença, a buscar experiências novas contigo, por misericórdia, Deus. Venha, Senhor Deus, nos incomodar, toca, Senhor Deus, em nós, para que possamos ter experiências novas, buscar essas experiências novas contigo, Pai. Queremos que a Tua casa em nós seja linda, seja um templo maravilhoso, seja confortável, agradável, para que o Senhor venha morar em nós, Senhor Deus, tendo todo o conforto que o Senhor merece. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Queremos, antes de terminar, um abraço a todo mundo, mandar um abraço forte para todo mundo que está hoje conosco. Aqui a Dilane sempre anota as pessoas que se manifestam normalmente aí, né? Paulo Barbosa e Miriam, Carmen, Giovana, Alba e Obedias, Eliana, Leni, um abraço especial para Eliana. Hoje encontrei com a Eliana na rua, né? Fui na farmácia comprar remédio, estava de máscara, tudo certinho. Eliana também estava de máscara, né? Só vi a Eliana de longe, dei um abraço virtual nela, né? Só uma conversa rápida, um abraço, Eliana. Deus abençoe sua vida. E Eliana que está com o coraçãozinho apertado, né, Eliana? Pela situação que está vivendo, que a filha está voltando para o Rio, né? Para Macaé. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Um abraço para Eliana. Abraço para Leni, para Alexandre Reis, para Idalice, para Sônia, Valdiceia, Luiz Carlos, Genivaldo, para o Diego Matos. Deus abençoe sua vida, Diego. Um abraço para você. Marcos Vinícius, Antônio Carlos, Kátia, Sheila, Noel,
assistindo lá do Xuri, né? Graças a Deus por sua vida, Noel. Deus abençoe sua vida. Maria Luzi, um abraço. Simone, Tiago Martins, Deus abençoe sua vida, Tiago. Albina, Galvão, Alexandre Bianchi, Rosângela, Maria Luísa, Leodite, um abraço forte para esse povo todo. Estamos com muita saudade de todos vocês, para a igreja de Goiabeiras, para a igreja, nossa congregação de Jardim Carapina, para todos vocês, um grande abraço, viu? Estamos com saudade, cremos que brevemente estaremos reunindo novamente. Um abraço forte também para o pastor Enoque, que hoje conversou conosco, né? E Deus continue abençoando o pastor Enoque poderosamente. Um abraço para a Aline também, Aline Gobete. Estive com a Aline hoje também, né? Levei a Mariana ao dentista, né? A dentista, a Aline. Um abraço para a Aline. Os pedidos de oração. Val pede oração por ela, a Val de Ceia, e pela família do Luiz, né? E o Luiz está mandando um abraço. Um abração para você também, Luiz. A Betina está mandando um abraço para Mariana, para o Caio, para a Alice, para a Nicole, para as criançadas todas, né? E abraço para a Betina e para todas as crianças que estão conosco, né? Pedido de oração também para o irmão Quirino. Queridos, precisamos dobrar as nossas orações para o nosso irmão Antônio Quirino. Ele voltou para o hospital, ficou um tempo na UPA e conseguiu já uma internação lá no Dólio Silva. Então vamos orar pelo irmão Quirino, precisando muitas nossas orações. Orar também pela Adriana, ela é uma colega da Alane, uma colega de trabalho da Alane, está lá, está hospitalizada, internada. Deus abençoe a Adriana, vamos orar por ela. Orar também pelo Daniel, que é sobrinho do pastor Enoque, lá no Rio de Janeiro. Vamos orar, continuar orando também pelo Manuel, irmão do Lapa, né, que está internado lá no Hospital Evangélico, né? Além dos outros pedidos que nós temos feito sempre. Bom, vamos orar. Vamos colocar nas tuas mãos cada pedido de oração, Senhor Deus, que foi mencionado aqui, Pai. Quero lembrar da nossa querida irmã Valdiceia, pela saúde dela especialmente. Abençoa, Pai, a Val. Sabe, Senhor Deus, a fragilidade que ela tem, que ela está vivendo. Colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, mais uma vez, o Manuel, Senhor Deus, o Daniel, a Adriana, Senhor Deus, e o Quirino, Pai, estão internados. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, um grande milagre nessas vidas. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente o mesmo. Com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma capacidade de operar milagres. Então, opera milagres nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Juntamente com eles, Pai, queremos clamar ao Senhor pelas pessoas que estão com o vírus, Senhor Deus, com o coronavírus, estão internadas, Senhor Deus, nos hospitais, nas UTIs, no mundo inteiro, Pai, nós clamamos, cura-os, Pai. Também a esses que estão isolados em casa, Senhor Deus, muitos sofrendo, Pai, pelo problema físico, mas também pelo problema emocional, Senhor Deus, crises de ficar, Senhor Deus, em casa, isolado, nós clamamos, Pai, abençoe-os. Clamamos pelos nossos governantes, por essa situação política que estamos vivendo. Clamamos a Ti, Pai, intervenha, Pai, por misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos cientistas, para que possam conseguir um remédio, Senhor Deus, para o tratamento, uma vacina, Senhor Deus, para a prevenção desse vírus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, também pelas pessoas que saem de casa todos os dias para trabalhar, arriscando as suas vidas em profissões, Senhor Deus, que exigem, Senhor Deus, que estejam, às vezes, até em contato direto, Senhor Deus, com pessoas com coronavírus. Nós clamamos, proteja-os, Pai, abençoa-os. Também clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos moradores de rua, pelos comerciantes. Senhor Deus, nós clamamos a Ti pela nossa igreja. Clamamos a Ti, Senhor Deus,
especialmente, Senhor Deus, pelas nossas lideranças, pelo bispo Roberto. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pela nossa igreja. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos uma boa notícia. A Carmen ligou para nós, né? Carmen Bianchi, nos dando a boa notícia que a Lana, irmã dela, filha da saudosa irmã Maria Amélia, a Lana saiu do hospital, graças a Deus, está em casa, liberada, foi diagnosticada com coronavírus, mas já está curada para a glória do Senhor. Então, um abraço forte para Carmen e para a Lana. Notícia maravilhosa. Também nós queremos lembrar, né, dos nossos compromissos amanhã. Às 9 horas da manhã teremos a nossa escola dominical, seguindo a mesma fórmula dos últimos domingos. Vai ser lá o irmão Alexandrinho que vai ministrar o louvor, o Alexandre Pai vai ministrar a palavra, uma palavra sempre muito abençoada, abençoadora, e que vamos estar atentos, ligados, né? A partir de amanhã, todos os dias, às 10h30 da manhã, teremos um vídeo postado na página da nossa igreja, no Facebook, para as crianças, né? O Ministério do Trabalho de Crianças está se organizando para também contemplar as crianças. Então, atenção pais, né? Atenção responsáveis pelas nossas crianças da igreja. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, vai ser vídeos curtos, mas com uma ministração bem específica para as crianças. Amanhã, quem preparou essa ministração é a Mariana Souza, que preparou essa ministração. Eu tenho certeza que vai edificar muito as nossas crianças. Então, não é ao vivo, é um vídeo que já foi gravado, né? E sempre vai ser assim, e que vai ser postado às 10h30 da manhã. Por quê? Porque é o tempo que nós vamos dar mais ou menos para terminar a ministração ao vivo do Alexandre, para que todos possam focar, né? Os pais, as crianças, focar às 10h30. Então, avisando, amanhã e a partir de amanhã, enquanto durar esse tempo de pandemia, 10h30 da manhã, as crianças serão contempladas com um vídeo preparado por uma das nossas professoras da nossa escola dominical, tá bom? Amém? E às 19 horas, o nosso culto de louvor, ministração da palavra e tempo de clamor. Amém, querido? Participe. Convide pessoas, compartilhe essa ideia, convide pessoas para estar conosco nesses momentos amanhã, e compartilhe esse vídeo também que está sendo produzido hoje. Compartilhe, tenho certeza que da mesma forma que Deus falou o seu coração, Deus vai falar o coração de todos aqueles que ouvirem e que virem esse vídeo, tá bom? Um abraço a todos, Deus nos abençoe, fiquem com Deus.